Eu vi um comentário do pessoal, acho que também sobre a Copa do Mundo, e acho que eles são uma rede que fala sobre, estão falando agora pelo menos sobre futebol, acho que é uma rede de esporte, ou que eles estão, ou pelo menos uma sessão da programação de algum canal, alguma coisa, o nome é Golazo, né? Mas é um programa, acho que mais americano, né? Talvez com alguma conexão, alguma raiz ali também com latinos, né? Alguma raiz hispânica, jogando pelo nome, né? E daí o sujeito diz, não, depois que ele estava me colocando como Estados Unidos, né? O que não tem sentido, porque eles estavam dizendo que eu era algumas coisas que os Estados Unidos fizeram do que o time demonstrou era na verdade o contrário. Mas que daí ali foram derrotados pelo time da Bélgica, e daí falando a meu respeito, no sentido de, não, depois que tomaram ali no terceiro gol, alguma coisa. Isso é falso, né? Acho que veja, não é o que aconteceu. Então, eu acho estranho porque eles estão fazendo uma análise ignorando o que aconteceu nos últimos tempos, né? Então, o que acontece? Ele faz uma análise que, bom, primeiro que eu nem estou competindo, não tomei gol nenhum, né? Eu nem considero esse negócio de gol, uma vez que o tema estava aberto para pesquisa, e eu tinha aberto para pesquisa antes, não tem nem como eu ter tomado gol, porque eu reconheci que eles podiam estar certos, como podiam estar errados, eu não cheguei a conclusão nenhuma, né? Eu já expliquei isso no canal, no comentário, não, fez segundo, mas ele fez segundo gol, não, ele fez terceiro. Eu nem sei que tema eles estão falando. Alguns dos temas eu já tinha respondido antes, né? De outros temas que eventualmente não necessariamente seriam filhos espirituais, ou mesmo dentro de filhos espirituais, eu também respondi, inclusive. Mas enfim, né? Falaram, depois do terceiro gol, alguém comentou assim, não, mas agora é uma colina muito difícil. Pera. Então, aí que tá, as pessoas estão ignorando o que aconteceu nos últimos meses no canal, né? Desde 2024, o tema de filhos espirituais foi reaberto inteiro, né? E aí que tá. Seja justo, veja como o pessoal faz uma análise interessante e uma análise errada, na verdade, né? Parece que estão falando sobre a minha pessoa. E me comparando com a seleção americana que tinham tomado lá o terceiro gol da Bélgica. Não é real. Porque o que acontece? Duas formas de abordar o tema de filhos espirituais, só a título de exemplo. Outras coisas aconteceram, mas vamos pegar o básico. Em relação a filhos espirituais, há duas formas de abordagem. O que é o tema real, o que realmente, se as acusações fazem sentido ou não. Isso é que foi aberto em 2024, era o tema real. E aí eu provei que tudo era falso contra mim. Quem que marcou o gol? Eu provei que tudo era falso. Era o tema em si. Estou falando do tema em si, das acusações, se elas são falsas ou verdadeiras. Eu provei que eu estava certo em todas, né? Independentemente do que eu pensava sobre essas acusações. Eu só estou dizendo se eu tinha cometido ou não tinha cometido o que era dito sobre as acusações. Eu provei que todas eram falsas. Quem marcou o gol? Isso desde 2024. Depois, ainda em 2025, abriu-se não só o tema sobre se acusações eram verdadeiras ou falsas, porque nisso eu prosperei. Abriu-se ainda um outro tema, que até aquela época não era abordado sucessivamente, era abordado de vez em quando ali, né? Não se abriu apenas o tema de se as acusações faziam ou não sentido contra mim. Não, se abriu o tema do que eu acreditei em 2022. E se eu tinha, bom, entre outras coisas, né? Mas se abriu o tema, aí tá, essa segunda forma de abordagem do tema. O que eu pensei em 2022? Sobre todas as acusações que eram feitas. Então o tema teve que ser analisado em 2022 nos pontos em que já tinha sido caracterizado que era falso. Mas agora tem que verificar o que eu acreditei em 2022, quando o tema foi trabalhado, quando eu não podia trabalhar porque eu não tinha coragem de pesquisar, né? Então, claro que para dar uma ideia, a repesquisa em 2024 não foi, vamos dizer, uma reabertura de tema, porque o tema tecnicamente nem foi tanto, porque o tema nem tinha sido pesquisado. Foi uma repesquisa, mas agora focando em todos os detalhes que eu não tinha visto antes, e que muitos deles eu sabia que não tinha visto e propositadamente não pesquisei porque tinha medo das respostas. Então isso era o que aconteceu em 2024, agora indo nos detalhes que eu não tinha coragem antes de pesquisar. E sim, 2024 também com muita dificuldade, com muita coragem para enfrentar esses pontos. Então tá errado o que vocês falaram, o que o pessoal do Golazo falou. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, não. Depois disso, um pouco paralelo a isso, mas de maneira bem mais morna, e depois, de maneira bem mais intensa, o que eu acreditei em 2022, que é uma outra forma de abordar o tema. É outra coisa, outra análise, né? E aí, continuou-se. Esse tema, eu também prevaleci na maior parte dos pontos. Ainda uma outra coisa estão ali em ajustes, né? Mas eu também mostrei que eu tinha relativizado e que eu não tinha certeza, mesmo em 2022, do que tinham me acusado. Então,
Aí que tá. Mesmo nesse tema, aí que tá. Quem marcou o gol? Na maior parte dos temas eu provei que eu não tinha certeza do que ele, em 2022, do que estavam me acusando, naquilo que eu não podia pesquisar porque tinha medo das informações, mas achava que eles tinham que a probabilidade estava a favor deles, né? De que eles teriam razão, provavelmente teriam razão em relação ao tema de filhos espirituais contra a minha pessoa. Então, era isso. Né? E isso foi depois, no primeiro momento, às vezes, depois, paulatinamente, sucessivamente, trabalhado, quando já se tinha descaracterizado que as acusações eram todas falsas. Então, é que tá. A minha situação foi diferente do time dos Estados Unidos contra a Bélgica. Não era bem isso. E o pessoal do Golaço está falando, não, porque daí nós não tivemos mais, depois do primeiro gol dos Estados Unidos e dos vários gols da Bélgica, nós não tivemos mais nesse jogo sensação de vitória. Você não vem acompanhando, vocês não vêm acompanhando o que vem acontecendo no canal desde 2000, claramente não vem acompanhando o canal desde 2024. Então, aí não dá para você fazer uma análise completa. E por isso, a comparação minha, que fazem da minha pessoa com o time dos Estados Unidos, não tem sentido. Fica esse complemento.